convidamos para compor a mesa os seguintes candidatos à Prefeitura de Juiz de Fora. Margarida Salomão, candidata do PT. Bem-vinda. Noraldino Júnior, candidato do PSC. Wilson da Rezato, candidato do PSB. Lafayette Andrada, candidato do PSD. Maria Ângela, candidata do PSOL. Bem-vinda. Bruno Siqueira, candidato do PMDB. Convidamos a doutora Jaqueline Pires Viana para proferir seu discurso. Excelentíssimo senhor prefeito de Juiz de Fora e candidato à reeleição, Bruno Siqueira. Excelentíssima senhora deputada federal e candidata à Prefeitura de Juiz de Fora, Margarida Salomão. Excelentíssimo senhor deputado estadual e candidato à Prefeitura de Juiz de Fora, Noraldino Júnior. Excelentíssima senhora deputada estadual e candidata à Prefeitura de Juiz de Fora, senhor Lafayette Andrada. Desculpa, Lafayette. Senhor Wilson da Rezato, candidato à Prefeitura de Juiz de Fora. Senhora Maria Ângela, candidata à Prefeitura de Juiz de Fora. Excelentíssima senhora Célia Maria da Silva Faceber, minha querida, digníssima diretora acadêmica das Faculdades Integradas Viana Júnior, na pessoa de quem eu cumprimento toda a comunidade acadêmica. Já falei, foi o primeiro. Ilustríssimos convidados e ex-alunos, queridos alunos, razão da existência desta instituição. Este debate vem buscar, na sua essência, a apresentação, a discussão e a reflexão aprofundada sobre as formas de se viabilizar os desafios que a cidade precisa resolver. Entre estes, sobressaem-se a saúde, a mobilidade urbana, a educação, a segurança e o desenvolvimento sustentável, assuntos que motivam e dão retaguarda às reflexões e discussões, e, na medida do possível, são apreendidas pela sociedade para, em seguida, serem realizadas pelo representante do Executivo ao longo do tempo que se avizinha, atendendo, assim, os reclames sociais. Desta forma, esperamos que vocês estejam conscientes das responsabilidades e dos desafios que precisam vencer para apoiar o desenvolvimento de nossa querida cidade e de sua gente. Uma cidade bem governada observa cuidadosamente seu estado atual, seus ativos, o seu potencial, as necessidades colocadas sobre a sua tutela e, de forma bem estruturada, sem devaneios, sem falsas promessas, alinhando processos, propiciando o encontro de inteligências, para que, de forma organizada, criem e desenvolvam novas maneiras ou maneiras mais eficazes de utilização de competências e recursos. Segundo o filósofo Sêneca, se o homem não sabe a que ponto se dirige, nenhum vento lhe será favorável. Portanto, esperamos que os senhores estejam cônscios das metas factíveis a serem atingidas. Vivemos um momento turbulento de desalento e descrédito, uma verdadeira superposição de 3 crises simultâneas: política, econômica e ética. Está na hora de usarmos toda a nossa competência, eficiência, bom senso e, principalmente, austeridade, para pensar nas gerações futuras, para que as crianças,
e estes jovens de hoje herdem uma cidade e um país mais justo e verdadeiro. Devemos isto a eles e não podemos nos omitir. Os juiz-de-foranos esperam e devem ter atenção dos detentores do poder, para que nos transformemos em uma cidade próspera e digna como merecemos. Antes de proceder à abertura do debate dos pleiteantes ao cargo máximo da hierarquia governamental juiz-de-forana, gostaria de enfatizar o enorme prazer que nos move receber aqui, hoje, em nossa casa, pessoas abnegadas como vocês, que dispõem sua vida, sua competência, seus propósitos e, por que não dizer, o seu amor a uma causa maior, que é a promoção da qualidade de vida de todos os cidadãos que residem em nossa cidade. Só por este fato, já nos enseja um profundo reconhecimento e agradecimento cidadão. Em oportunidades como esta, além de agregarmos um valor incomensurável ao patrimônio cultural de nossos educandos, fortaleceremos, por certo, o vínculo entre eleitores e candidatos. Não poderia encerrar sem antes agradecer a todos aqueles que, de forma direta ou indireta, colaboraram para que este momento se realizasse. De uma forma muito especial, aos professores Gustavo Rocha Martins e a professora Cíntia Toledo, que aceitaram a árdua tarefa de mediadores deste evento, assinando assim, como não poderia deixar de ser, o cunho acadêmico deste debate. Esta noite, sem sombra de dúvidas, entrará para a história do Viana e, quem sabe, de nossa cidade, marcada por tantos eventos dignificantes. E aqui eu quebro um pouco o protocolo para comunicar a vocês que nós realizamos hoje realmente um ato histórico nessa instituição, que o que se tem notícia é a primeira vez que se promove um debate entre os vice-prefeitos da cidade de Juiz de Fora. E isso aconteceu hoje, no nosso primeiro momento. É o exercício pleno da nossa democracia. Ao final, lembramos a todos os nossos alunos sobre a campanha da doação de sangue, organizada pelo Viana, que está sendo realizada diretamente no Hemominas até o próximo sábado. E isto também é cidadania. A todos vocês, candidatos e ouvintes, esperamos um bom debate, um respeito mútuo e uma ética predominante. Uma boa noite a todos. Dando início ao nosso debate, lembramos que essa noite será dividida em 3 momentos. Inicialmente, os candidatos farão uma apresentação pessoal. Em seguida, responderão perguntas feitas pelos alunos do Instituto Viana Júnior e por uma comissão composta por professores organizadores. E, por último, cada candidato poderá fazer uma pergunta a um de seus adversários. Ficou convencionado que cada um dos candidatos poderá formular um pedido de resposta, logo após o término da fala do candidato que teria causado a ofensa. O pedido será encaminhado a uma comissão formada por 3 juristas da instituição, que decidirá em 3 minutos, caso o pedido seja aceito, o candidato terá 1 minuto. Os candidatos terão 3 minutos, nesse momento, para explanar inicialmente sobre as suas propostas de governo. A ordem, definida por sorteio, dá inicialmente a palavra à candidata Margarida Salomão. Boa noite a todas, boa noite a todos. Saúdo a doutora Jaqueline Viana, nossa anfitriã. Saúdo a professora Maria Célia Fasseber, companheira nessa luta de dirigir uma instituição acadêmica. Saúdo a comunidade acadêmica do Instituto Viana Júnior, os professores, os alunos, os trabalhadores que se reúnem hoje aqui nesse debate. Saúdo também meus companheiros de mesa que comigo disputam a Prefeitura de Juiz de Fora. Nessa apresentação inicial, eu queria dizer que o nosso programa, que foi lançado ontem, num evento do qual participou a grande urbanista brasileira,
professora emérita da USP, a professora Hermínia Maricato, nós lançamos este programa de governo que se assenta sobre 4 grandes ideias. A primeira delas é que um governo de Juiz de Fora deve assegurar a cada cidadão, a cada cidadã, o seu direito à cidade. Essa ideia, que é absolutamente sintonizada com o que há de mais contemporâneo na discussão das cidades, é que nós devemos avaliar um governo menos pelo cardápio de realizações que ele apresente e mais pelo sentimento que as pessoas tenham de estarem ou não atendidas no seu direito à cidade. Por exemplo, se eu tenho medo de andar à noite, o meu direito à mobilidade é um direito diminuído. Se eu fico presa no engarrafamento, o meu direito à cidade é diminuído. Então, essas condições, a meu ver, são fundamentais para que nós possamos pensar de uma forma mais adequada e mais contemporânea sobre uma proposta para a cidade de Juiz de Fora. A segunda ideia, força desse programa, é que a cidade deve ser gerida de uma forma participativa. E para que isso ganhe corpo, esse planejamento participativo deve ser territorial. Então, eu estou propondo que a unidade de gestão seja o território. No território, nós teríamos condições de articular todas as políticas públicas com as forças da sociedade civil, de tal modo que nós pudéssemos não apenas potencializar... Candidata, 10 segundos. Potencializar a participação dos cidadãos, mas também contextualizar as propostas para cada região da cidade. Certamente terei tempo para continuar a expor essas ideias no decorrer dessa conversa. Obrigado pela sua atenção. Boa noite a todos. Doutora Jaqueline, em seu nome eu saúdo todos os professores, alunos, integrantes dessa importante instituição. Cumprimento aqui os candidatos e a todos presentes. Estive aqui na campanha de deputado e agora estamos aqui na oportunidade de falar na campanha de prefeito. Eu tenho 40 anos, nasci em Juiz de Fora, sou filho de um pai autônomo e mãe professora, e tenho muito orgulho deles. Eles me ensinaram valores que eu carrego durante toda a minha vida: honestidade, respeito, competência e trabalho. Isso que me trouxe até aqui. E isso nós vamos levar a vida toda. Por que eu estou falando isso? Eu fui vereador por 2 mandatos. Em 2014, fui eleito deputado estadual mais votado da cidade. Fruto do nosso trabalho, único e exclusivamente. Eu não tenho padrinho político. O que me trouxe até aqui foi o resultado do meu trabalho, resultado do nosso trabalho, resultado da credibilidade das pessoas. E muitos de vocês me conhecem pela fiscalização na saúde, pela defesa da educação, pela proteção aos animais. E todos que me conhecem sabem que eu tenho coragem para tomar as atitudes necessárias para mudar a cidade de Juiz de Fora. E é para isso que eu estou aqui. A semana que vem, nós iremos lançar, na terça-feira, a nossa plataforma de trabalho. Uma plataforma diferente, que rompe com a tradição política. Ela rompe com esse modelo de, na campanha, nós fazemos todos os compromissos, e depois a prefeitura ficar comprometida com pessoas que não têm capacidade de trazer resultados para a população de Juiz de Fora. Isso nós estaremos fazendo na terça-feira, e eu queria convidar vocês para participar e para conhecer todos os nossos projetos, em todas as áreas. São projetos simples, mas que trazem soluções para a cidade de Juiz de Fora. Nós não vamos fazer
como muitos fizeram, de fazer promessas que não há condições de cumprir. Mas nós vamos levar para vocês uma proposta. Uma proposta que vai trazer resultado para a cidade. E é isso que nós estamos buscando. Uma forma diferente de fazer política, como eu fiz como vereador, no meu primeiro mandato, como eu fiz no meu segundo mandato, fazer como prefeito de Juiz de Fora. Muito obrigado a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a direção do Viana Júnior pelo encontro. E o meu nome todo é Wilson Rezende Franco, eu tenho 55 anos, 38 de trabalhos exclusivos em Juiz de Fora, onde adquiri experiência administrativa, sou casado, tenho 4 filhas, e toda a minha vida foi construída na cidade de Juiz de Fora, que me deu as oportunidades para, estudando sempre em escola pública, né, eu formei em técnico de edificações e depois em engenharia civil na UFJF. E, né, posteriormente, a gente construiu uma empresa que tem 38 anos. E esse tempo a gente adquiriu experiência administrativa que eu, pessoalmente, estou colocando como a base da minha candidatura a prefeito para trabalhar pela cidade de Juiz de Fora. Exclusivamente por amor à cidade, porque tudo que eu consegui foi na cidade de Juiz de Fora. E entendo que, por ela, eu posso fazer muita coisa. Eu entendo que é possível fazer mais do que vem sendo feito e melhor. Juiz de Fora precisa se preparar para o futuro. Então, precisa de projetos estruturantes para gerar desenvolvimento, emprego e renda. E, por outro lado, ter a atenção diária do acolhimento social. As pessoas que não conseguem, por si só, se manterem. Então, o município deve proporcionar a elas espaços para serem felizes. E nós também podemos entender que eu sou candidato a funções de prefeito. E, como prefeito eleito, a primeira coisa que eu tenho consciência é que eu também sou um servidor público. E, em nome disso, eu gostaria de liderar a equipe de servidores do município num trabalho harmonioso, de convívio, onde se coloca, em primeiro lugar, a vontade de melhora continuada na prestação de serviços públicos de qualidade. Essas são as nossas metas, são os nossos objetivos. Temos desafios imensos a ser atendidos com muita urgência na assistência à saúde das pessoas mais carentes. É a maior reclamação que a gente ouve quando está nas ruas, quando está nos bairros. 10 segundos, Isso candidato. é o que a gente tem mais ouvido. É com esses objetivos que a gente apresenta o nosso nome para avaliação de vocês e toda Juiz de Fora. Boa noite a todos. Eu quero cumprimentar a doutora Jaqueline Viana, em seu nome, todo o corpo docente e de colaboradores aqui do Instituto Viana Júnior, e cumprimentar essa plateia constituída de alunos, em sua grande maioria. E cumprimentar também aqueles que estão nos assistindo através do Facebook, através da internet. Eu sou deputado estadual, para os que não me conhecem, tenho 50 anos de idade, nasci em Belo Horizonte, vim para Juiz de Fora, estudei aqui, me formei aqui em Direito, na Universidade Federal. Grande parte dos senhores serão nossos colegas, né, operadores do direito. E minha vida, como de tantas pessoas que migram para Juiz de Fora, se constituiu aqui. Eu nasci, meu filho caçula, tenho 2, já nasceu aqui, fui vereador aqui em Juiz de Fora, deputado estadual, estou no meu 3º mandato. Sou o deputado estadual que trouxe mais recursos para Juiz de Fora em toda a história da cidade. Fui secretário de Estado, secretário de Segurança Pública, uma secretaria pesada no governo Anastasia, e agora estamos aqui apresentando o nosso nome para a Prefeitura de Juiz de Fora. Existe um sentimento generalizado de que a cidade está parada, está estagnada
em seus diversos setores, saúde, educação, na segurança, e é preciso superar esse sentimento. E a prefeitura é a grande força propulsora, é a mola motriz que pode reverter esse quadro. Mas, para reverter esse quadro, é necessário planejamento, gestão eficiente, e isso existe um sentimento de que não está ocorrendo em Juiz de Fora. Cada um de nós aqui vai apresentar e vai falar um pouquinho do que tem que fazer para aperfeiçoar a segurança, a educação ou a saúde. É uma obrigação do prefeito. Mas Juiz de Fora pode mais, merece mais. Temos que ter ideias criativas, temos que estar num desenvolvimento da modernidade. Juiz de Fora tem uma localização privilegiada entre os 3 maiores centros urbanos consumidores do país. Nós temos que ter agora uma administração criativa, voltada para a sustentabilidade. Essa que é o nosso pensamento. Agora, é preciso de uma gestão que seja eficiente, com planejamento e, sobretudo, integração entre os órgãos municipais. Não podemos mais ter os órgãos isolados. Todos eles têm que trabalhar de forma integrada, com o mesmo foco, com o mesmo objetivo, porque, senão, nós não sairemos do lugar. 10 segundos. Agradeço a oportunidade, conversaremos mais sobre isso. Muito obrigado. Bem, boa noite a todos os presentes, né, Jaqueline? Através de você, eu cumprimento a todos aqui, e principalmente os estudantes. Estou muito feliz, eu e principalmente o vice Rubens, que esteve aqui hoje, parabenizando também vocês por esse histórico debate, né, que chamou os vices aqui hoje, porque na atual conjuntura, né, que estamos passando, é muito importante que se conheça, sim, os vices, né? Muito importante, porque se por um acaso surgir aqui em Juiz de Fora também um golpe, vocês vão estar sabendo quem é o vice, quem vai estar nos representando. E vai estar sabendo também... Isso é democracia, né? Também fico feliz e quero estar falando mais sobre isso, porque hoje aqui, democraticamente, estamos todos presentes e também com o mesmo tempo para estar nos apresentando a vocês. Eu acho, e eu tenho certeza que é muito bom ver que vocês estão se manifestando, porque hoje em dia está tão assim preocupante o rumo que está levando a política, né? E que não está se priorizando o pensamento crítico. A gente está lidando mais com uma política voltada para robôs do que para pessoas que pensam, que manifestam e que, com isso, vão poder, de fato, estar escolhendo para a Prefeitura de Juiz de Fora um candidato que prioriza as pessoas. E esse é o nosso projeto, esse é o nosso programa, da gente estar construindo, inclusive, os conselhos populares dentro de Juiz de Fora, em cada bairro, para que as pessoas possam fazer isso que vocês acabaram de fazer, se manifestar. E também estar discutindo com o prefeito eleito qual o rumo que ele quer para a cidade. A gente pensa e discute uma cidade, a gente quer construir um projeto que vê as pessoas em primeiro lugar. Nós queremos inverter a lógica que está aí há muito tempo, visando só lucro. Você ouve as propostas da maioria dos candidatos que tem mais tempo na televisão, porque não é democrático, igual está sendo aqui hoje, né? Fazendo conta de quantos isso, quanta estrada, quantos prédios, quantas... 10 segundos. E não fala do que está acontecendo, que é o descaso com a saúde, que é o descaso com a população, que é a exclusão da população, que daí gerando toda essa Muito violência obrigada. e tudo que a gente vai estar falando aqui hoje com vocês. E muito obrigada, viu? Boa noite a todos, boa noite a todas. Gostaria de cumprimentar a doutora Jaqueline Viana, através dela cumprimentar os funcionários do Instituto Viana Júnior, professores, professoras, alunos, vocês aqui hoje, para falar sobre a nossa Juiz de Fora. Meu nome é Bruno, tenho 42 anos, meu pai Marcelo, minha mãe Élvia, eles se casaram aqui ao lado, na Igreja da Glória, onde eu também me casei
com a minha esposa Daniele, e tenho um filho chamado Bernardo. Nós estamos vivendo um momento de gravíssima crise econômica no nosso país, e é por isso que precisa ter eficiência na gestão pública dos municípios. É por isso que em Juiz de Fora nós não atrasamos o salário dos nossos servidores. É por isso que em Juiz de Fora, a Folha de São Paulo, um dos mais importantes jornais do nosso país, considerou a nossa cidade, a nossa gestão, a 7ª das cidades acima de 500 mil habitantes em eficiência no país. É por isso que um trabalho com transparência que nós temos realizado, em que o Ministério Público Federal deu nota 10 para a nossa gestão em transparência, através do Comitê Anticorrupção do Ministério Público Federal. E, nesse sentido, mesmo com as dificuldades financeiras que nós temos hoje, muitas das vezes fui a Brasília e Belo Horizonte tentar e conseguir recursos para a nossa cidade. Trouxemos projetos e obras importantes. Nós temos hoje, em 3 anos e 8 meses de gestão, um dos maiores volumes de obras das últimas décadas em Juiz de Fora. Um dos projetos mais importantes implementados, como projetos de mobilidade urbana, projetos relacionados à saúde, projetos relacionados à habitação, projetos importantes como a Casa da Mulher para valorizar as nossas mulheres, a modernidade através dos aplicativos que trouxemos, como aplicativos de celulares para poder usar no transporte coletivo, para poder usar em relação, à coleta de lixo do nosso município, as câmeras de vigilância em parceria com o governo do estado, que é o Olho Vivo, as câmeras de trânsito para a CETRA poder orientar o trânsito da cidade, enfim, projetos que apresentamos à cidade, estamos divulgando agora no período eleitoral. Mas queremos e precisamos fazer mais. Nós sabemos as dificuldades que enfrentamos e o que precisamos realizar para o futuro da nossa cidade. É por isso que no próximo sábado, todos vocês estão convidados, às 11 horas no Victor Hotel, iremos lançar o nosso plano de governo para que a cidade possa avançar para o futuro, porque nós precisamos debater sempre o nosso município. Muito obrigado pelas considerações iniciais. Nessa etapa, cada candidato a prefeito terá 3 minutos para responder a uma pergunta enviada anteriormente por nossos alunos e também pela comissão de professores organizadores. A ordem seguirá o sorteio, também realizado anteriormente, com os respectivos assessores, a começar por Maria Ângela. Candidata, existe algum plano concreto de incremento do turismo no município? Essa pergunta foi formulada pela comissão de professores organizadores. Boa noite de novo, né? Existe sim. E gostaríamos, inclusive, que vocês visitassem a nossa página no Facebook, né? Porque o tempo é curto, porque nós conversamos, uma das primeiras conversas que a gente fez no Ritz Hotel, com a presença, inclusive, de todos aqui, é da gente estar fazendo a questão do turismo e da cultura para a gente enriquecer, né? O nosso turismo, a gente tem que estar enriquecendo a nossa cultura. Não dá para fazer uma coisa descolada da outra. E aqui em Juiz de Fora, por ser uma cidade polo, né? Uma cidade que concentra tantas universidades, que concentra tanta gente de tantos lugares, também temos as pessoas, grandes artesãos, né? Também temos as pessoas que lidam com feiras, temos muitos artistas. A nossa cidade ela é muito rica nisso, na questão dos artistas. Então, a gente quer, sim, fazer com que, nessa gestão, a gente priorize, como a gente já disse, as pessoas, priorizando o lado artístico de todas elas. Para isso, a gente vai estar melhorando a nossa cultura e o nosso turismo. Então, temos aí nosso projeto, sim, a nossa proposta de estar fazendo a discussão também com todas as pessoas que já elaboram normalmente, né, a questão da artística, para estar melhorando o nosso turismo, fazendo as conversas nestes conselhos popular que nós já colocamos aqui, que é o fundamental da nossa proposta. A gente não entende que a gente vai conseguir melhorar nada na cidade sozinho, vindo a proposta só da prefeitura. Alguém vai lá, escreve e tenta implementar sem estar ouvindo os atores que têm influência nisso. Então, a nossa proposta é estar agilizando isso com todo mundo, com as pessoas.
e temos condições de estarmos fazendo isso. Inclusive, dentro desta proposta, a gente entende que se a gente priorizar e melhorar a questão das microempresas, né, a gente vai estar também fazendo com que a gente não faça só um turismo profissional, igual tem acontecido aqui, a gente vai estar conseguindo fazer com que as pessoas pratiquem as suas artes e, com isso, a gente vai ficar menos ligado na questão do turismo profissional, 10 do segundos. turismo acadêmico, mas nós vamos poder estar contando com o turismo local, com as pessoas que produzem isso. O senhor criou uma imagem muito forte de grande protetor dos animais. Não que tenha menor importância, mas o senhor, se eleito, teria algum programa que se preocupe com o cidadão, por exemplo, para a reinserção social dos egressos do sistema carcerário, a fim de reduzir os altos índices de reincidência criminal em nossa cidade? Pergunta formulada pelo aluno Silvio César Martins. Boa noite. Respondo aqui para o aluno. Eu tenho uma grande afinidade com a proteção animal. Isso eu carrego durante toda a vida. Eu não suporto ver o que tem acontecido, a realidade que tem acontecido na nossa cidade, com relação aos maus tratos, com relação ao abandono de animais, e isso traz uma consequência muito grande na saúde pública. Existem já estudos que demonstram a possibilidade de novos riscos, de risco de novas zoonoses proveniente do número de animais de rua. E essa realidade nós temos que mudar. E a gente muda com o quê? Com política eficaz. Mas, da mesma forma que nós tratamos a questão dos animais, que é o quê? Buscar um resultado com pouco recurso. Aliás, essa é a característica da minha vida, fazer mais com menos. Para vocês terem uma noção, o nosso programa, o programa do Estado, que foi colocado e implantado por nós, com relação à castração dos animais, ele custa R$70. O mesmo programa, feito pela Prefeitura, custa 120. E nós temos, e vocês têm condições de comprovar cada animal que foi castrado no nosso programa. Com relação às políticas públicas, quem me conhece e acompanha sabe o quanto eu me preocupo com o cidadão. Eu não consigo chegar e ver hoje, no hospital, o descaso que está acontecendo. Chego no HPS, está lá, pessoas se recuperando, paredes mofadas, a dengue matando quase 50 pessoas na cidade de Juiz de Fora. E preocupar com as pessoas é prioridade. Vocês estão aqui. O que me move a ser candidato hoje é a mesma coisa que move a cada um de vocês a estudar aqui no Viana. Falta muita coisa, mas não falta esperança. Esperança de mudar a vida para todos. Vocês sabem que hoje o número de adolescentes reincidentes no crime, de cada 3 adolescentes, 2 reincidem no crime, que são apreendidos. Os egressos, eles têm que ser prioridades. Nós temos que trabalhar e implantar, fortalecer as políticas públicas de qualificação profissional, criar frentes de trabalho, e a Prefeitura tem condições para isso, porque se nós não fizermos isso, eles vão voltar para o crime. E eu entendo a segurança pública não só como colocar policial na rua. Nós temos que ocupar o tempo dessas crianças, desses jovens, dessas pessoas que saem do sistema prisional, para que isso não possa voltar a acontecer. E como que a gente faz isso? Com políticas públicas eficazes. 10 segundos. Fazendo mais com menos. E é isso que a gente acredita. Muito obrigado. Qual sua proposta para a saúde de Juiz de Fora? Ressaltando as obras do Hospital de Urgência e Emergência que foram interrompidas? Pergunta formulada pelo aluno Diego Araújo de Souza. Diego e todos. O Hospital Regional de Juiz de Fora é um compromisso assumido por governos anteriores, um governo do Estado e um governo do município, com a perspectiva, inclusive, de que estivesse pronto há 4 anos atrás. Hoje é um elefante branco. E completá-lo não é nada simples. A coisa mais barata que tem no hospital é subir parede.
O que há de complicado é, de fato, equipá-lo e, além das paredes, fazer todo o embarque de tecnologia que eu sei que é necessário fazer, porque eu completei um hospital, eu inaugurei um hospital em Juiz de Fora, que é o Centro de Atenção à Saúde. Então, eu sei que aquilo que está lá é um grande problema. Para resolver a questão das internações em Juiz de Fora, muito mais do que ter aquele hospital pronto, é necessário coordenar as duas centrais de regulação que existem em Juiz de Fora. Em Juiz de Fora você tem uma central de regulação do município e uma central de regulação do Estado. Em Juiz de Fora você tem 1.740 leitos contratados pelo SUS. E para você conseguir uma internação em Juiz de Fora é uma dureza. Então, nós precisamos potencializar os recursos existentes ao tempo em que buscaremos completar aquele hospital. Eu vou brigar com o governador do Estado para que ele repasse os recursos que não estão previstos no orçamento do ano que vem, para que ele seja acabado. Mas o que eu penso que é fundamental para resolver a questão da saúde em Juiz de Fora, sabidamente um enorme problema, uma percepção de frustração que está presente em todas as pesquisas de opinião que se aplicam em Juiz de Fora, é redesenhar o atendimento à saúde, garantindo que na porta, na atenção básica, no posto, você tenha resolutividade. Se você conseguir resolver o problema ali, você otimiza, você diminui gastos e você oferece uma condição de satisfação muito maior ao cidadão que terá o seu direito completado. Então, nós nos empenharemos para que o hospital se complete. Não é uma coisa simples, mas enquanto ele não se completa, nós trataremos que a necessidade de internação, o acesso a leito, seja resolvido de uma forma racional, eficaz e eficiente. Juiz de Fora convive com um sério problema de ser cortada por uma linha férrea, o que acarreta um prejuízo para o trânsito como um todo. Qual a proposta do candidato para resolver este problema? Pergunta formulada pela Comissão de Professores Organizadores. Olha, essa pergunta é uma pergunta recorrente na nossa cidade, porque Juiz de Fora realmente tem não só a linha férrea, nós também temos ao lado da linha férrea um rio, que é o Rio Paraibuna. Essas duas, tanto o rio como a linha férrea, acabam atrapalhando a mobilidade urbana para você fazer o deslocamento, principalmente da região leste para a região oeste da cidade. Nós tivemos uma licitação que foi realizada no ano de 2000 pelo então prefeito Tarcísio Delgado. A licitação foi antes da Lei de Responsabilidade Fiscal, foi uma licitação que foi feita num período que podia fazer licitação sem ter recurso financeiro, e essa licitação ela foi vencida por 3 empresas. As 3 empresas, infelizmente, estão envolvidas na Lava Jato. E essa licitação hoje não pode mais ser utilizada para fazer a transposição da linha férrea, você tirar a linha férrea do centro da cidade. Como nós sabemos que é uma obra muito cara, é uma obra realmente com custos estimados acima de R$1 bilhão, e pelas condições financeiras que o país tem hoje, neste momento é muito difícil você tirar a linha férrea do centro da cidade. Nós precisamos de um outro momento do país para que possamos ter recursos federais, porque tem que ter recurso federal para uma obra tão importante como essa, para fazer essa transposição. Existe também a possibilidade de fazer PPP, parceria com a iniciativa privada, para poder se realizar melhorias em relação à mobilidade, aonde está a linha férrea. Em relação a tirar a linha férrea do centro da cidade, eu já discuti com a concessionária, que ela é hoje a detentora da concessão da linha férrea que corta o município, que é a MRS, e ela não tem responsabilidade, no momento, para fazer esse tipo de obra. Ao mesmo tempo, ela está solicitando uma ampliação da sua concessão junto à Agência Nacional de Transportes Terrestres, que é a ANTT, responsável pela fiscalização da MRS. Então, nós estamos discutindo a possibilidade para que ela faça investimentos no município que possam exatamente fazer com que nós possamos melhorar a mobilidade nessa região onde nós temos a linha férrea. Nesse sentido,
né, nós já estamos iniciando um viaduto com recursos provenientes do governo do Estado, e estamos discutindo com a MRS, que é a concessionária detentora da concessão hoje, para que ela, ao renovar ou ao estudar a possibilidade de renovação da sua concessão por mais anos junto à NTT, ela possa exatamente fazer obras e parcerias para que nós possamos fazer com essas parcerias transposições da linha férrea, sejam por mergulhões ou por novos viadutos, ou conseguimos recursos com o novo governo federal que acaba de assumir, né, em Brasília, o novo governo federal. Esses são os mecanismos que nós temos para poder fazer a transposição da linha férrea no nosso município. Enfocando a questão da educação, um grave problema nacional, temos que a Prefeitura é responsável pelas creches e pelo ensino fundamental na cidade. Que propostas concretas e objetivas o senhor tem para melhorar a qualidade de educação em nossa cidade? Pergunta formulada pela Comissão de Professores Organizadores. Ótima pergunta. A educação, todos nós sabemos, é uma grande ferramenta de transformação, se quisermos dar um salto para o desenvolvimento. A educação pública municipal em Juiz de Fora, ela, de acordo com os índices de avaliação nacional, feitos inclusive em parceria com a Universidade Federal, Juiz de Fora tem a nota média inferior à média do Estado, inferior à média nacional, e, quando comparado com as cidades mineiras, com mais de 300 mil habitantes, nós estamos em último lugar. Essa é a realidade do nosso ensino público, da rede pública municipal. O que é preciso fazer para reverter esse quadro? Penso que temos que trabalhar em 2 vetores principais. O primeiro deles, a valorização do profissional da educação. A educação, ela toda gira em torno do elemento professor. Se o professor não é bem remunerado, se ele não é incentivado, se ele não é valorizado, fatalmente a turma que ele dá aula não vai andar para frente. A educação não vai ter um salto de qualidade. Em segundo lugar, gestão. Temos que ter foco, temos que ter metas, temos que ter objetivos. Nesse aspecto, nós temos que ter metas de desenvolvimento. Quando eu pertencia ao governo do Estado, quando eu fui secretário, todas as secretarias tinham metas a serem cumpridas. Eu era secretário de Segurança Pública. A educação tinha. Cada escola tinha meta para redução da evasão escolar. Cada escola tinha meta para melhorar a sua nota no IDEB. Precisa de ter meta, precisa de ter foco. O que a gente sente que está faltando hoje de fora é exatamente isso. Gestão, planejamento, organização. Está tudo se desintegrando. Então, respondendo objetivamente à pergunta que foi feita, temos que ter uma melhor gestão, com focos bem definidos, metas programadas, com prazos e responsáveis. Porque temos que ter meta. A gestão pública é assim, você tem que impor uma meta, fixar um prazo e ter um responsável para você cobrar. Isso não acontece. É necessário que temos isso. E, em segundo lugar, o que é o fundamental, o que é o primordial, é a valorização do professor, é a valorização do profissional da educação. Apenas contar uma historinha. No Japão, que é uma outra cultura, lá no Oriente, do outro lado do mundo, todas as pessoas fazem reverência ao imperador, porque lá ainda é a monarquia. O imperador não reverencia ninguém, porque ele é o imperador. Ele só reverencia o seu professor. O imperador baixa a cabeça para o seu professor. Olha o nível de valorização que eles têm com o professor. Então, o nosso grande salto de qualidade na educação daremos quando realmente valorizarmos o profissional da educação. E valorizar é remunerar bem, é capacitar, é ter um plano de carreira que eles não têm. É isso que tem que ser feito. Muito obrigado. Exato. Como e quais as competências de um gestor de empresa privada podem ser aplicadas na gestão pública de forma a satisfazer os anseios e necessidades da população? Como aplicar recursos da forma mais eficaz possível nas áreas de assistência básica, saúde, educação, moradia, transporte e infraestrutura, e quais as suas prioridades? Pergunta formulada pelo aluno Deofranir Júnior. Bom, a primeira coisa
que se precisa fazer em qualquer administração é colocar as pessoas certas nas funções certas. As pessoas, para exercer com competência as suas funções, elas têm que estar capacitadas para isso, em qualquer situação, né? Então, este é um ponto fundamental. Outro ponto fundamental na administração pública é entender que ética é o que você faz quando está todo mundo olhando. E o que você faz quando não tem ninguém por perto é caráter. Então, nós precisamos desses princípios fundamentais para poder transplantar experiências que funcionam da iniciativa privada para a administração pública. E isso você tem que fazer durante todos os dias do mandato, do primeiro ao último dia daquele mandato que a sociedade lhe conferiu. Então, você precisa estar atento, né? Quando a gente fala de projetos estruturantes, podemos citar para o Rio Paraibuna, ele tem que ser sustentável a longo prazo, são projetos de grandes investimentos que precisam ser feitos para se conseguir os recursos, seja no BNDES, seja no Ministério das Cidades. Então, tem o projeto, pode fazer para o Rio, pode fazer para a transposição da linha férrea, pode fazer para a mobilidade urbana, que nós estamos aí atrasadíssimos em termos da integração do transporte público. E, olha, o transporte público tem que ser de qualidade para as pessoas poderem deixar os carros em casa. Nossas ruas são estreitas, tá certo? Então, nós não podemos usar como meio primordial o transporte individual. Porque o ser humano, quando está em pé, ocupa um pequeno espaço. Quando ele está no carro, ele ocupa um grande espaço. Então, as ruas não cabem essa presença maciça do carro. Então, você tem que cuidar de mobilidade e de um monte de outras coisas, gente. Não é em 3 minutos que a gente vai conseguir falar tudo o que precisa se fazer. E até mesmo, porque já foi dito, mas eu vou repetir, não é tanto da pergunta, a educação, a saúde, a assistência à saúde, é uma prioridade. As pessoas estão esperando semanas, meses, para quê? Para consultas, para cirurgias eletivas e para exames. Então, isso tem que mudar rápido. Tem que fazer um mutirão para botar em dia e manter em dia. Muito obrigado. A partir desse instante, damos início ao terceiro bloco do debate, na qual cada candidato terá 1 minuto para fazer uma pergunta ao adversário de sua preferência, desde que esse ainda não tenha sido escolhido. Este, por sua vez, terá direito a 1 minuto para responder e, após, haverá mais 1 minuto para réplica e mais 1 minuto para tréplica. Conforme sorteio realizado previamente, o primeiro candidato a fazer a pergunta é Lafayette. Eu quero considerar aqui que a nossa plateia é majoritariamente composta de estudantes de direito, futuros colegas. Eu vou fazer uma pergunta nessa linha. Caro, é 1 minuto, né? 1 minuto. O senhor citou aqui a crise econômica, o presidente da República, Michel Temer, é do seu partido, e Juiz de Fora não é uma ilha, também vive momentos difíceis. Precisamos de recursos para administrar a cidade. Eu queria indagar do prefeito, candidato à reeleição, qual é a sua política de execução fiscal. Aproveito a oportunidade da pergunta para fazer também um esclarecimento que é muito importante. O nosso sistema de educação do município, os diretores das nossas mais de 100 escolas municipais, eles são eleitos. E, por serem eleitos, nós não temos como demiti-los ou trocá-los. Nós temos que trabalhar democraticamente com os diretores que são eleitos. E existe, sim, plano de cargos e salários para os nossos professores da rede municipal de educação. O governador do estado, Anastasia, quando governador, fez um plano de metas. E dentro desse plano de metas dele, ele demitia os secretários incompetentes em que não atingiam as metas na administração deles. E muitos foram demitidos no primeiro ano. Em relação ao nosso trabalho fiscal,
temos feito um rigoroso trabalho fiscal junto com a consultoria Falcone, que nós contratamos exatamente para manter os salários em dias dos nossos servidores, mesmo com a grave dificuldade financeira que encontramos hoje no município. Lamentavelmente, Um minuto. Lamentavelmente, o prefeito Bruno não respondeu. Existem hoje, em execução fiscal, mais de 30 mil processos. Uma procuradoria mal estruturada, poucos profissionais, desarticulada, não tem nenhum tipo de prioridade sobre quais os processos irão trabalhar. São pilhas e pilhas de processos que ninguém tem o controle de quais, há quanto tempo estão ali. Alguns vencendo por decurso de prazo, decaindo. A outros, alguns procuradores se debruçando na execução fiscal de algum processo por R$500 e um processo de 2 milhões está esquecido. Ou seja, não há absolutamente nenhuma política, nenhum planejamento de execução fiscal no município hoje. É um retrato do descaso, é o retrato da falta de planejamento, que é, aliás, o retrato de toda a administração municipal atualmente. Em relação à nossa procuradoria, realmente, nós temos uma deficiência em relação ao número dos procuradores. Nós estamos exatamente por este motivo fazendo um concurso público, que iniciamos em 2014. Mas, em virtude de um concurso, todos vocês sabem, tem que ter aprovação em relação ao Tribunal de Contas, é um processo lento, demorado. Nós, hoje, estamos realizando um concurso público para poder renovar o número de procuradores. A crítica é pertinente. Por quê? Porque os procuradores são concursados, o número hoje é reduzido em relação à mão de obra que nós deveríamos ter, e nós precisamos, sim, de mais procuradores, e, por este motivo, estamos realizando o concurso público, porque é a única forma que temos para termos o maior número de procuradores no município, para poder atender às necessidades da Prefeitura de Juiz de Fora. E, através do concurso público, nós temos como melhorar de forma significativa o trabalho da Procuradoria e, consequentemente, as ações fiscais do município de Juiz de Fora. Eu gostaria de fazer a pergunta para o candidato Wilson Rezende. O candidato Wilson, ele falou nas considerações iniciais de temas importantes do município, como o acolhimento, como a assistência à saúde, e nós sabemos que a saúde, mesmo com as dificuldades que no país inteiro todos têm, todas as prefeituras, governo estadual, em relação a manter a saúde do município, nós sabemos que a saúde é fundamental e trabalhamos muito na saúde para que Juiz de Fora pudesse ser referência em algumas áreas. Daí eu pergunto ao candidato Wilson, como ele pretende trabalhar, caso eleito prefeito, em relação à saúde mental, em relação aos pacientes que dependem da saúde mental em Juiz de Fora? Eu entendo que a gente tem que preocupar com a saúde de todos, não é só com os que têm problemas mentais, porque os que têm problemas mentais vai ter que ter a assistência correspondente, e que nada mais é do que obrigação de quem estiver na prefeitura. Mas é também obrigação de cuidar da assistência de saúde a todas as outras pessoas. É um absurdo você ficar vendo pessoas com guias para exames para fazer daqui 6 meses, 8 meses, consultas que foi marcada 2 anos atrás, que aí convida a pessoa para ir lá, tá certo? Tem pessoas que, na hora que chega a hora de fazer o exame, ela não vai, sabe por quê? Ela já morreu. Então, gente, a gente tem que cuidar da saúde de todos, e da saúde mental é uma parte dela, das pessoas que precisam. Muito obrigada. Uma pergunta muito específica para o candidato, e parece que ele não tem conhecimento do tema. A saúde mental é um tema específico e importante, porque nós tínhamos, quando eu assumi na Prefeitura de Juiz de Fora, mais de 300 pessoas, seres humanos, alojados em hospitais psiquiátricos de forma desumana. Nós tiramos essas pessoas que estavam nesses locais, levamos para residências terapêuticas. São 29 residências terapêuticas hoje no município, cada uma delas com 10 pessoas, com tratamento humano adequado, com assistência psicológica, assistência humana, para que esses pacientes mentais possam ter o tratamento com todo o carinho que eles merecem. Nós temos, e para poder melhorar a saúde, temos que saber as diferentes áreas da saúde. Tem atenção primária, secundária, terciária,
temos a urgência e emergência, saúde mental. Isso tudo tem que ser muito bem estudado para poder ter propostas sérias e concretas para a cidade de Juiz de Fora. Parabéns ao prefeito, que resolveu pelo menos um item, né? E nós estamos falando do que não foi feito, tá certo? Então, parabéns pelo que fez. E não posso fazer a mesma coisa pelo que deixou de fazer. Mas nós temos que saber que o primeiro grande problema da saúde é a administração, tá certo? Se você conversa com as pessoas da área, também ninguém delas estão satisfeitas. Por quê? Tem coisas fundamentais para se fazer. Aprimorar a utilização da rede conveniada ao SUS. Isso, várias pessoas da área de assistência à saúde falam que pode ser feito muito melhor. E, na campanha, a gente tem que conversar com quem entende do assunto. Nessa área, eu converso com essas pessoas. Nós vamos sempre conversar, dialogar, concluir e ter atitude para fazer. Muito obrigada. Eu gostaria de saber do candidato, e vale também a pergunta para quase todas as pessoas presentes. Se vocês, no caso do candidato, se você sabe como está a situação atual de pagamentos da prefeitura, do caixa da prefeitura. Tem dinheiro? Está devendo? Tem gente atrasado? Isso, numa empresa privada, a gente tem que saber todo dia às 6 horas da manhã. Né? E no poder público, eu entendo que a população, como um todo, tem o direito a essa informação. Tá certo? Então, eu gostaria de saber se o candidato pode responder essa pergunta em relação ao caixa. Aquele dinheiro que tem para pagar, está faltando, não tem? Como é que está? Gente, essa pergunta do candidato Wilson é muito importante, porque nós estamos falando de transparência. E quando a gente fala de transparência, a gente tem que falar de transparência de verdade. E eu quero dizer aqui, nem eu, nem nenhum outro candidato tem acesso à realidade financeira do município, ao fluxo de caixa, para que a gente possa sentar e estabelecer aqui diretrizes para todos os planejamentos para 2017. Para vocês terem uma noção, foi feita a licitação do transporte coletivo. Vocês sabem quais as empresas ganharam? Vocês sabem? Sabe quando eu fui ter acesso ao contrato de licitação? Estava engavetado. Eu tive que fazer um documento à prefeitura e não fui respondido. Só fui respondido 2 meses depois. Tive que fazer um documento às Transp, que não me respondeu, para que nós pudéssemos estabelecer o programa de mobilidade urbana. Bom, gente, não é só o candidato Noraldino que não sabe, não. Eu fiz a pergunta, eu fiz a pergunta à prefeitura, junto com mais umas 5, tem 1 mês. E a informação que chegou para uma pessoa simples, aquela que precisa da informação, porque o serviço público tem que ser para ela, foi dada a resposta que você tem que entrar lá não sei aonde, para ver não sei o quê, para não sei o quê. Quer dizer, 1 mês depois não sabe se tem dinheiro para pagar ou não. Como é que vai pagar? Então, gente, essas coisas são muito simples. Se a pessoa não consegue saber se está devendo ou não, como é que a sociedade vai saber? E transparência, se eu for eleito, vai ter até o comentário de como está. Não é só a informação numérica, não. Estamos com problema na saúde? Temos que falar, estamos com problema na saúde, porque a comunidade, toda a sociedade tem que ajudar a resolver. Muito obrigado. Como eu falei, transparência é muito mais do que colocar simples números no computador. Eu pergunto a vocês que têm acesso e têm capacidade, vê se vocês conseguem avaliar que o que está publicado é realmente uma transparência. Eu vou perguntar a vocês, e vai respondo ao candidato Wilson aqui. O Wi-Fi e o GPS está incluído no cômputo da estimativa do aumento da passagem? Vocês sabem responder? O secretário falou, o secretário de transporte atual falou em audiência pública na Câmara que não estava. Eu estou com um contrato, devo finalizar o estudo dele a semana que vem. Então, transparência é muito mais do que isso. É dar acesso à população antes de tomar decisão e dar acesso aos números reais, para que nós possamos sentar aqui
e discutir propostas Muito concretas para a obrigada. cidade. 1 minuto. Lafayette, você teve a oportunidade de ser secretário de Estado de Segurança. Eu estou falando aqui no ambiente de formação de juristas, e de resto, segurança é tanto quanto saúde, o que a população aponta como os maiores problemas da cidade. Mesmo com a implantação do programa Olho Vivo, você tem um aumento da insegurança patrimonial. E na periferia da cidade, nós estamos vivendo guerra aberta, com mortes de jovens que nos deixam a todos chocados, que nos deixam a todos indignados. Eu queria que você comentasse como que você vê o papel do município na intervenção sobre esse problema. A violência vem crescendo em Juiz de Fora e em todo o país. A prefeitura ela tem a obrigação de trabalhar de maneira integrada com as polícias, de forma da prevenção. Quando secretário de Segurança, o governo de Minas tinha um programa que hoje está muito esvaziado, que chamava-se Fica Vivo. O que era? Nas áreas de maior violência, o Estado se apresentava colocando atividades para a juventude. Dança, aula de violão, aula de música, abria as escolas nos finais de semana para atividades esportivas. Com isso, a gente conseguia reduzir muito a violência nos locais onde esse programa era implantado. E havia uma articulação de todos os setores, todas as secretarias, trabalhando na redução da violência. A Secretaria de Esporte fazia programas esportivos nos finais de semana para tirar os meninos da rua. A Secretaria de Obras tinha que iluminar os locais para ficarem bem iluminados. Enfim, a prefeitura tem que trabalhar na prevenção. A prefeitura tem que puxar essa questão para si. Como foi feito em Bogotá, como foi feito em Nova York. A prefeitura não pode empurrar isso para o Estado. Essa é um problema do cidadão. Nós temos que ter, inclusive, soluções contextualizadas, que naturalmente envolvem uma interface entre as políticas, não cabe dúvida disso. Mas, como eu tinha dito no início, nós precisamos discutir isso contextualizadamente, no território, com a participação da população. Um problema no centro da cidade de segurança é patrimonial. Na periferia, é proteção da vida. Então, você tem que trabalhar não apenas com segurança em termos de repressão, mas também em termos de prevenção, como disse o Lafayette, e proteção. O que está acontecendo em Juiz de Fora é insuportável. Eu acho que a prefeitura tem que matar no peito e criar um grande programa para evitar que essa mortandade, essa barbaridade continue acontecendo. Exatamente. É preciso a prefeitura assumir um protagonismo nisso. E a maneira mais eficiente ela é atuando na prevenção. Na prevenção integrada, colocar os órgãos da prefeitura a trabalhar de maneira integrada, visando a diminuição da violência. Como eu disse, as escolas abrirem suas portas no final de semana, aquelas que têm campo de futebol ou quadra esportiva, fazer movimentos, isso é educação. A Secretaria de Esporte, a Secretaria de Cultura, no nosso caso é FUNAL, fazendo programações. É preciso atuar na prevenção, dando atividades, de preferência atividades culturais, educativas para os jovens, para que eles não se descaminhem, não caiam no caminho do tráfico, no caminho da violência, e sim no caminho reto. E é preciso também programas de capacitação, de educação, ou seja, a prefeitura ela tem a obrigação de, como foi feito em Bogotá, como foi feito também em Nova York, puxar para si essa responsabilidade. Por favor. Candidata Maria Ângela, dos grandes, das grandes intenções nossas, das prioridades da política pública é a educação. Investir na educação para mudar essa realidade. Como a senhora bem sabe, um dos pleitos da educação na cidade de Juiz de Fora, dos professores, é a retirada do artigo 9º, que é um tema tão polêmico e que a candidata Margarida Salomão se comprometeu. Eu queria te perguntar qual é a sua avaliação sobre a situação do artigo 9º. Se é viável, se a senhora sabe, se é viável a retirada do artigo 9º ou não é viável a retirada do artigo 9º. E se é viável, se nós temos condições de retirar, na sua opinião, por que a prefeitura não retirou o artigo 9º e atendeu a classe dos professores? Muito obrigada. Bem,
Primeiro que a prefeitura tem que fazer uma coisa que não é feita, principalmente na maioria das prefeituras que antecederam essa, incluindo essa. Conversar com a categoria dos professores. Não, isso não acontece. Os professores, junto com a prefeitura, que vai estar decidindo a retirada do artigo 9º. Se esse artigo 9º prejudica a classe trabalhadora, que sejam os professores, então é com eles que tem que ser discutido e decidido essa questão do artigo 9º. Daí, um prefeito, quando ele é eleito, ele não pode estar decidindo nada sem conversar principalmente com a categoria que tem a ver com a questão. Então, como na nossa proposta, na nossa gestão, tirar um artigo 9º, não tirar o artigo 9º, qualquer coisa que for feito para qualquer área, né, principalmente na educação, a gente vai estar respeitando principalmente as necessidades e a discussão com esses trabalhadores. O artigo 9º já foi discutido. E esse é um pleito, é um grande pleito da classe dos professores. Como nós já falamos aqui, nós não temos hoje acesso a todo o fluxo de caixa. E aí eu já faço um pedido à prefeitura, em nome de todos os candidatos, para que dê acesso, de forma transparente, ao fluxo de caixa, para que nós tenhamos conhecimento real da prefeitura. Mas esse é um pleito da categoria. O que nós pretendemos é manter um diálogo constante com todas as categorias e com os sindicatos durante todo o mandato, para que a cidade não possa sofrer como sofreu agora no último mandato. Nós tivemos a maior greve dos professores da história da cidade de Juiz de Fora. Tivemos uma unificação dos sindicatos e que paralisou a cidade, fruto de um diálogo. O que nós temos que fazer é reestabelecer o diálogo com a classe trabalhadora, com os servidores públicos, de forma a dar a eles a transparência real da prefeitura e aí discutir a viabilidade ou não de implementar políticas públicas que são necessárias. A valorização dos servidores tem que ser prioridade no governo. Reitero o que eu disse. Se já teve a discussão e é uma pauta dos trabalhadores da área da educação, é estar conversando com eles e estar priorizando a retirada ou não do artigo 9º. Então, essa é a função de alguém que está à frente da prefeitura, de estar conversando, não ter esse autoritarismo de achar que se resolve as coisas sozinho, mas tem que conversar com o trabalhador, principalmente na área da educação. Tem que conversar com todos os trabalhadores e respeitar, sim, as necessidades da classe trabalhadora, o que ela está discutindo e o que ela necessita para estar fazendo uma boa gestão dentro da tua área, ou seja, na educação também não pode fugir à regra. Eu vou aproveitar também nessa questão da educação, que para a gente é muito caro, né? E aproveitar essa instituição cheia de estudantes, principalmente jovens. Professora Margarida, a senhora como educadora que né, já foi reitora 2 vezes da nossa universidade, na qual a gente trabalha e estudei lá também, a senhora deu aula lá. O que a senhora pensa a respeito desse projeto que está sendo discutido, que, inclusive, tem partido aqui em Juiz de Fora, que tentou que fosse aprovado na Câmara de Vereadores, que é a escola sem partido, entendeu? Que a gente, através de manifestação, conseguimos adiar a discussão e votação, mas entendendo que, passando as eleições, voltará a essa discussão. Gostaria que a senhora aproveitasse esse momento, porque a educação é uma coisa muito séria, né? E de estar falando com tantos jovens e tantos educadores aqui, o que é isso? O que é escola sem partido? Muito obrigada. O que a senhora pensa sobre isso? Minha colega na Universidade Federal de Juiz de Fora, a escola sem partido é um equívoco, porque não há nenhum projeto educacional que não seja um projeto de formação. Tanto assim que há pessoas que colocam os filhos no colégio católico, porque querem uma formação católica. Outros colocam os filhos em colégios em que desde pequena a criança aprende a falar línguas, inglês, espanhol. É um projeto formativo. Toda educação envolve um projeto formativo. A educação moderna, ela se pauta pela educação científica. E isso é que nós devemos
proteger, defender o direito do professor à livre expressão e, fundamentalmente, o combate ao obscurantismo, o seu compromisso com a ciência, com a razão. Muito obrigada. Projeto aonde impõe a colocar a censura dentro da escola, inclusive penalizando os professores. E aí, gostaria que vocês, principalmente jovens que estão aqui hoje, prestassem muita atenção nisso, nos partidos e nos candidatos que estão propondo de volta a ditadura dentro das escolas. Porque aí, o curso que eu me formei na Universidade de Juiz de Fora, na nossa Universidade Federal, com a escola sem partido não seria viável, que é filosofia. Gostaria que vocês pensassem muito sobre isso, porque nós estamos aqui hoje para discutir a nossa eleição, mas para discutir também mudança de comportamento. As pessoas falam muito em números, mas não falam o que está fazendo, o retrocesso que está tendo nas nossas vidas, na educação, com os nossos jovens. Não podemos admitir que volte a ditadura, principalmente dentro das escolas. Obrigada. Os candidatos terá 1 minuto para suas considerações finais. O primeiro a ter a palavra, o candidato Wilson da Rezato. Bom, gente, gostaria de fazer mais algumas colocações. Uma coisa muito importante é a gente procurar promover a inclusão social através da educação e da prática de esportes. Um outro item na educação e na saúde é colocar uma pessoa para cuidar das ações pedagógicas e a outra para cuidar planejamento e gestão dos recursos da educação. E na saúde, uma pessoa para cuidar da assistência à saúde e outra para cuidar da gestão, planejamento e gestão dos recursos da saúde. Além disso, a gente precisa incentivar os microempreendedores e facilitar a concessão de alvarás para que a pessoa possa trabalhar na própria casa, na própria residência. Isso são muito importantes. Agradeço a oportunidade de ter vindo aqui falar com vocês e uma boa noite para todos. Também quero agradecer a oportunidade de conversar com vocês, de debater com os companheiros que estão disputando comigo a Prefeitura de Juiz de Fora, dizer o seguinte: tenho profunda convicção de que nós podemos governar muito melhor a cidade, com a participação de todos, e com compromisso inovador. O que eu acho que nesse momento é fundamental é democracia e inteligência. Se nós conseguirmos mobilizar os recursos que há na cidade, nós estamos dentro de uma faculdade. Essa é uma cidade rica, tem um parque universitário público e privado da melhor qualidade. É uma riqueza à qual temos que recorrer para termos uma nova perspectiva de desenvolvimento e, principalmente, um novo processo de gestão, com participação, com inteligência, com criatividade, com mais capacidade de resolver os nossos problemas. Muito obrigado pela sua atenção. Bem, eu também quero aqui agradecer o convite, né? E, de novo, parabenizar pela democracia, né? Que foi exercida aqui hoje, porque, infelizmente, isso não acontece nos meios de comunicação, e é por isso que hoje nós estamos muito felizes de estarmos aqui, eu, principalmente, com o vice ali, Rubens Ragone, né? E toda a equipe que faz parte deste projeto que a gente trouxe aqui hoje para estar discutindo. Então, agradecer muito e fazer um apelo mesmo a vocês, um convite que vocês priorizem, de fato, a democracia, preste bastante atenção no que está em jogo, que não é pouca coisa. É muito fácil falar em democracia, mas é difícil você exercê-la, e é por isso que a gente foi dito aqui hoje sobre tanta violência, tantas coisas ruins que estão acontecendo, e se cada candidato aqui, né, não prestar atenção que as pessoas estão deixando de lado, não vai mudar nada. E a gente está aqui com a nossa candidatura para estar fazendo esta mudança. No final, né? Eu quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui essa noite conversando com vocês. Meu tempo é indefinido? Não. Ah, que pena. Eu quero dizer o seguinte, que
eu acredito muito em Juiz de Fora. Juiz de Fora pode mais. Juiz de Fora tem um potencial fantástico. Juiz de Fora, infelizmente, se encontra vivendo um momento muito difícil, está estagnada. E penso que temos que governar com a criatividade, pensando nas pessoas, nas famílias, no bem-estar do cidadão. Mas é preciso planejamento, é preciso gestão. Eu quero trazer para cá toda a experiência que acumulei ao longo da minha vida pública, seja como vereador aqui em Juiz de Fora, deputado por 3 mandatos, secretário de Estado. Eu tenho experiência e tenho muito a oferecer a essa cidade que eu amo tanto, que eu acredito tanto, que tem muitas possibilidades. Vamos fazer uma Juiz de Fora melhor. Queria agradecer ao Instituto Viana Júnior pelo convite, é um prazer estar com vocês e a oportunidade de estar falando nesse momento em que nós estamos apresentando as nossas propostas e também prestando contas do que fizemos para a nossa cidade. Tenho a consciência que fizemos muito, mas também tenho a consciência que alguns problemas ainda não resolvemos. Sou uma pessoa que sei dos problemas da cidade, sei aonde estão os recursos, sei como podemos resolver as nossas angústias, os nossos problemas. E é por isso que sou candidato à reeleição. Num dos momentos mais difíceis da economia da nossa história, com o PIB zero em 2014, negativo em 2015, negativo em 2016, e mesmo assim, estamos com todas as dificuldades, com o maior programa de investimentos das últimas décadas na cidade, com salários em dias dos servidores, e temos um projeto que vamos apresentar no sábado para que a cidade possa avançar nos próximos anos na nossa querida Juiz de Fora. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Queria primeiro agradecer, parabenizar o Instituto Viana Júnior, fazer um pedido público aqui em nome de todos os candidatos, que a Prefeitura abra os números financeiros para que a gente possa ter acesso de verdade com transparência aos números, para que a gente possa divulgar e as nossas propostas. E dizer o seguinte, há um ano atrás, eu mandei um documento à Prefeitura. A MRS estava, hoje falta 10 anos, a MRS falta 10 anos para finalizar a concessão, e eles estão querendo prorrogar. Nós não podemos permitir a prorrogação sem que a cidade seja contemplada. E nós temos que ter postura nisso. Ou senão nós vamos ficar vulneráveis mais 30 anos. Então, meus amigos, eu queria saber um desafio a todos vocês. Desde o meu início, desde quando vereador, quero que vocês acompanhem o meu trabalho e vejam se tem uma proposta que não foi concluída. Um compromisso que não foi cumprido. Muito obrigada. E eu finalizo dizendo só o seguinte, a cidade precisa de pessoas do bem. Não de pessoas que tratam a cidade com frieza. Muito obrigada, candidato. Mas com bondade para os animais, com bondade com as pessoas. Muito obrigada, enxergando o futuro. Muito obrigado, gente. Agradeço a todos vocês. Muito obrigada. Um agradecimento especial aos candidatos. Boa sorte a todos. E nós, assim, encerramos esse evento. Muito obrigada.